Quanto custou o governo Dilma? A ex-presidente Dilma Rousseff, durante sua campanha eleitoral, prometeu reduzir o próprio salário do vice-presidente e dos 31 ministros. Apesar desta promessa não se concretizar, ela aumentou o número de ministérios para 39. A ex-presidente custava para os cofres brasileiros praticamente o dobro da realeza britânica custa para seus súditos, pois esses gastos não eram divulgados, pois não havia interesse da grande mídia em informar a população, pois as mesmas recebiam pomposas verbas de propaganda do governo federal, para informar que o correio entrega carta, a Petrobras explora o petróleo, etc. No ano de 2014, a família real britânica, com todo o seu esplendor, gastou em 2014 a importância de 196,3 milhões de reais, conforme relatório anual da Casa Real Britânica, enquanto no Brasil, o Palácio do Planalto gastou a importância de 390,3 milhões de reais, no mesmo período, conforme Portal da Transparência. Há de se ressaltar que os custos da família real são bancados por ela mesma, já os custos da presidência do Brasil são pagos pelos cofres públicos, ou seja, os impostos que pagamos para o governo. Nos últimos 10 anos, a presidência da República se tornou um enorme elefante branco, inchado, ineficiente e faminto por gastos, com dezenas de organismos, fundos e secretarias extraordinárias totalmente desnecessárias. Esse enorme e ineficiente elefante branco consumiu 93 bilhões de reais em 2014, um aumento de mais de 200% em relação ao ano de 2005, somente com o núcleo administrativo ligado diretamente com a ex-presidente, foram de 747,6 milhões de reais, dinheiro dos brasileiros pagadores de impostos. Esses aumentos nos gastos públicos, aumento de impostos, aumento no déficit público, a ineficiência da ex-presidente, as pedaladas, o saque aos cofres públicos realizados pelo PT, saque à Petrobras e ao BNDES, foram fatores que levaram o Brasil a uma grave crise econômica e política jamais vistas. Durante todo o desgoverno Dilma, houve aumento de impostos, porém em contrapartida não houve diminuição dos custeios das despesas do Palácio do Planalto, pelo contrário, houve aumento das despesas. Para os governos republicanos, em geral, o dinheiro público é infinito e podem ser gastos sem responsabilidade, diferentemente do período do Império do Brasil, onde cada réis era gasto com responsabilidade. O gasto descontrolado da ex-presidente Dilma revoltou os brasileiros que de forma democrática foram para as ruas pedindo o seu impeachment. Mordomias e privilégios. O Palácio do Planalto e a Granja do Torto, residências oficiais do presidente do Brasil, o Jardim da Alvorada, somente com irrigação, tem um gasto anual de 4 milhões de reais anuais e a manutenção das moradias do presidente tem um gasto de 220 milhões de reais por ano, sem falar das reformas sofridas a cada 4 anos quando ocorre a troca do governo. Os gastos são enormes. Com segurança privada foram gastos 3 bilhões de reais, havendo um batalhão de guarda presidencial e o regimento dos Dragões da Independência para a segurança presidencial. No Palácio do Planalto no ano de 2014 foram gastos 16 milhões de reais com alimentação, já o avião da ex-presidente gastou 2 milhões de reais no ano, somente com alimentação e todas essas despesas são pagas pelo contribuinte, para manter o luxo e mordomia da ex-presidente. No sistema presidencialista, o presidente não tem controle sobre gastos no Palácio do Planalto, uma vez que um dos recordistas com mordomia e luxo foi o ex-presidente e atual presidiário Lula Ladrão. Somente com o cardápio do avião presidencial em 2006, gastou 3,7 milhões de reais. Esse gasto foi só com alimentação no Aerolula, já que as despesas são pagas com o dinheiro do povo.
não tem o mínimo controle e consciência de que esse dinheiro gasto é do povo brasileiro, diferente do magnânimo, que ao sofrer o golpe em 1889, lhe foi oferecido 4,5 toneladas de ouro para que tivesse uma aposentadoria tranquila. Ele recusou, pois esse dinheiro pertencia ao povo brasileiro, morrendo pobre em Paris. Os gastos descontrolados dos presidentes republicanos são notórios. A ex-presidente Dilma hospedou-se em um hotel nos Estados Unidos pagando diária de $11.000, que no câmbio atual é de R$ 40.569,10, comprovando que não tem o mínimo de zelo com o dinheiro público, muito diferente do magnânimo imperador Dom Pedro II. Tudo isso, sem falar dos gastos com os ex-presidentes, que além de pagar uma pomposa aposentadoria, ainda pagamos assessores, o qual cada ex-presidente não sai por menos de R$ 1 milhão por ano, mas isto vamos ver em outro vídeo. Agradeço ao publicado pelo deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco.